Hoje estamos recebendo, aqui no Portal Panorama, Elga Martins, do PCB, candidata ao governo de Goiás. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigado por esse espaço tão importante aqui no Panorama. Eu quero agradecer ao convite, quero agradecer a todas e todos que nos ouvem e nos veem e dizer que não só esse espaço, mas outros que estão se abrindo para nós têm sido fundamentais. Nós não temos espaço na propaganda eleitoral gratuita, mas nós somos uma candidatura com muito a dizer e aí esses espaços abertos são muito importantes para que as pessoas nos conheçam melhor. Obrigada. Para começar, vamos falar um pouquinho do seu perfil, para que as pessoas conheçam melhor quem é a candidata professora Elga. Então vamos lá. Pessoal, meu nome é Elga Martins, eu sou professora do curso de Direito na Universidade Federal de Jataí. Entrei ainda quando era Universidade Federal de Goiás, campus Jataí, Regional Jataí, em 2010. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, tenho uma família de educadoras e educadores, todos trabalhadores e trabalhadoras da educação, desde os meus avós, meus pais, meus irmãos, né? E também seguir esse caminho. Estou aqui em Jataí desde 2010, então já fui coordenadora do curso de Direito, já fui sou presidente, né, agora afastada pelo fato de ter assumido essa tarefa política da nossa Associação dos Docentes da UFJ, a ADCAGE, vinculada ao ANDES Sindicato Nacional. Sou também professora no programa de pós-graduação em Direito Agrário, mestrado da UFG, em Goiânia. Coordenei já muitos projetos de pesquisa e de extensão aqui em Jataí, as libertárias, que trabalham com gênero, direitos e violência, tem um trabalho de muitos anos, que agora, né, se tornou Promotoras Legais Populares, que também é um projeto nacional e que existe há mais de 20 anos. O cursinho popular Maria Eloá, que é um cursinho voltado para estudantes das escolas de ensino médio públicas aqui em Jataí, né, estaduais fundamentalmente, e principalmente também as turmas do EJA, para preparatório para ingresso na universidade, né? Enfim, muitos projetos, muitos trabalhos que na verdade trazem uma perspectiva importante, que é a perspectiva do trabalho, pensando a universidade como um espaço não só com acesso para todas e todos, né, da classe trabalhadora, mas é uma universidade que se paute no acesso universal. Então, eu sou uma trabalhadora vinculada ao campo da educação já há muitos anos, né, com esse histórico. E também na militância sindical e também na militância política. Eu ingresso no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, em 2015, e faço parte, né, da coordenação estadual do partido, também do coletivo feminista classista na Montenegro e da nossa corrente sindical, que é a Unidade Classista, da qual sou coordenação nacional também, e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro muito recentemente. Então essa é uma trajetória, né? É uma trajetória marcada por uma luta que é coletiva, que é incessante e que é articulada com as principais demandas que a classe trabalhadora tem hoje, né? Quando a gente fala de educação, a gente não está falando de algo abstrato, a gente está falando de algo muito concreto. Eu venho da realidade da Universidade Pública Brasileira, né? Enquanto docente, enquanto professora. Mas nós temos a realidade que precisa ser falada aqui, né? Da Universidade Estadual de Goiás, que é um patrimônio do nosso estado e que é fundamental, da própria educação, né, da educação básica, educação fundamental no estado de Goiás, a ausência de concursos públicos, o déficit de profissionais concursados por conta, né, de uma escolha que se fez nesse sentido, e tantas outras pautas, né? Você falou um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho não, a trajetória é já bem vasta. E por que você resolveu entrar para o meio político partidário? Então vamos lá. Na verdade, eu sou uma militante organizada num partido político que é um partido que tem 100 anos de história, né? O PCB, ele completou 100 anos em março desse ano.
É um partido fundado em Niterói por trabalhadores e é um partido que sempre esteve na construção das lutas sociais no decorrer desses 100 anos. Em Goiás, por exemplo, na luta de Trombas e Formoso, pelo acesso à terra, pelo direito à terra, na luta no período da ditadura empresarial militar. Durante muitos anos e muito tempo, né, o partido se organizou junto aos trabalhadores e se organiza aos trabalhadores do campo, aos trabalhadores da cidade, nos sindicatos de trabalhadores, né, na preservação da autonomia e independência desses trabalhadores. A gente é forjado nisso, né? Então, nós somos um partido de militantes que acreditam que a conjuntura nos exige muita coragem para que a gente defenda pautas fundamentais para a classe trabalhadora e que a gente não tergiverse sobre isso. Você falou um pouquinho do partido. O Partido Comunista, você falou que já tem 100 anos. Mas a palavra comunista, ganhou uma conotação extremamente negativa no nosso país. Como é possível ultrapassar essas barreiras e alcançar o eleitor? Pois é porque há um desconhecimento muito grande, né? As pessoas são colocadas a hegemonia, seja nos meios de comunicação, seja muitas vezes no que nos últimos anos, né, a gente entende como um recrudescimento, como um processo de retirada de liberdades democráticas, retirada de direitos, de querer demonizar aquilo que não se conhece efetivamente. Então, tem uma fala da Sofia Manzano, que é a nossa candidata à presidência da República pelo PCB, que eu sempre trago para começar a fazer esse debate e esses argumentos, que é o seguinte: o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu para ela mesma. E aí eu quero propor duas reflexões, né, um pouquinho. Primeiro, que as pessoas realmente conheçam, não por meio de terceiros ou por meio do que se diz num grupo de WhatsApp, mas que pesquise. E aí, pesquisando, a gente vai ver o seguinte: primeiro, no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro sempre esteve ao lado dos trabalhadores em lutas que são lutas muito justas. A luta, por exemplo, pela Constituinte de 88, pelos direitos, né, que são assegurados pela Constituição Federal de 88. A luta contra os processos de autoritarismo no Estado, né, seja antes da ditadura empresarial militar, em outros momentos, seja em relação à ditadura empresarial militar. A luta pela terra, pela produção de alimentos, para que todas e todos tenham o direito de ter a sua casa, de ter terra para produzir, né, em vários momentos históricos, em Trombas e Formoso, que eu já mencionei aqui, também no Nordeste brasileiro, na organização das ligas camponesas na década de 50, na década de 60. Então, agora, junto aos trabalhadores entregadores de aplicativos, que são muito, muito precarizados, e a gente sabe disso, né? Também junto à perspectiva de construção de organização dos trabalhadores nos sindicatos. Então, a gente tem essa história, conheçam essa história, né? E para mais do que isso, né? A gente, eu sempre falo o seguinte: tá bom, então a pessoa fala que o comunismo é muito ruim. Aí eu pergunto sempre: aí o capitalismo é ótimo, porque a gente vive sob um sistema capitalista. Então ele é ótimo, tá bom para todo mundo. Todo mundo está conseguindo um salário digno que permita que coma-se bem, se tenha lazer, ao mesmo tempo consiga tudo que se quer, viajar, pagar o aluguel, ou então ter uma casa própria. Não, pelo que eu saiba, as condições da classe trabalhadora estão cada vez mais precárias, inclusive com um cenário de fome, mais de 33 milhões de pessoas, de desemprego, mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Só em Goiânia a gente teve um aumento de 80% nos últimos meses da taxa de pessoas em extrema pobreza, ou seja, pessoas que convivem mensalmente com um valor, né, de menos de 290, 250 reais por mês, sendo que a cesta básica, só em março, em Goiânia, estava por volta de 600 e poucos reais, um salário mínimo de 1.200, com uma inflação absurda, né? A gente falava do preço dos alimentos, o preço do gás de cozinha, pessoas que estão cozinhando com álcool e se queimando, crianças que não têm o que comer, vão para a escola para merendar e muitas vezes a merenda é a única refeição do dia, crianças desmaiando de fome. Então, assim, o capitalismo está uma maravilha,
Creio que não. Então, que a gente consiga fazer esse debate nesses termos. Se o nosso sistema, que está vigente hoje, é este sistema, por que não podemos pensar numa outra forma de nos organizarmos e de priorizarmos aquilo que é fundamental, que é o quê? Superar a exploração do ser humano pelo ser humano e conseguirmos ter uma vida digna e uma solidariedade efetiva de classe, né? Uma organização que traga uma perspectiva de igualdade material e não apenas formal, né? Como algo jurídico acima das nuvens, mas algo concreto, material, onde todos possam se alimentar bem, se alimentar de forma saudável, realizar atividades nas quais tenham aptidão e que toda a riqueza produzida seja daquele e daquela que a produz, né? E não de quem se apropria dessa riqueza. Então, acho que é importante conhecer isso, né? Se livrar de preconceitos. Geralmente o argumento é assim, mas o comunismo não deu certo nos países europeus no século XX. E o que a gente diz é o seguinte, não existe modelo pronto e fechado. Quem disse que o comunismo que nós defendemos são esses modelos que muitas vezes não conseguiram levar a termo o que havia num planejamento inicial. Nós temos uma outra realidade, nós vivemos no Brasil. Nós vivemos uma realidade marcada por um processo de invasão do europeu, de uma formação sociohistórica, de uma colonização marcada pela escravidão, marcado por um racismo estrutural, pelo genocídio indígena, marcado por uma série de questões também que nos colocam como um país de capitalismo dependente. Então, o que a gente precisa pensar a partir daí? O que significa superar tudo isso, né? Então, o comunismo, enquanto uma proposta de que a gente possa fazer um debate profundo sobre as contradições do sistema que a gente vive, capitalista, fazemos as mediações necessárias, porque é o seguinte, a revolução não vai acontecer amanhã, então assim, fiquem tranquilos, né, os nossos automóveis continuarão. Agora, vocês hão de concordar comigo, é uma tremenda injustiça que nós paguemos imposto sobre o nosso trabalho, quando a gente vai comprar um carrinho parcelado em 5 anos, a gente paga imposto, né? Aquela moto que a gente vai ter que comprar porque não tem transporte público para o estudante ir até a universidade ou ir trabalhar. E aí ele vai comprar aquela motinha dele em várias vezes parcelada. Ele paga um grande imposto, a gente sabe disso. Se a gente está ferrado, não consegue pagar o aluguel, vai fazer empréstimo no banco para conseguir pagar o aluguel. Taxa de juros de de 14% ao mês, né? E vocês sabem que quem compra jatinho, quem compra bem de luxo não paga imposto? Quem, por exemplo, é grande produtor de grãos tem isenção fiscal? Quem tem grandes fortunas e especula, né, na questão dos imóveis, tem muitos imóveis, muitas construções e ganha da especulação, também não paga impostos? Então, não tem alguma coisa errada em relação a isso? Então, por exemplo, uma mediação possível. Vamos tributar grande fortuna, e grande fortuna, gente, não é quem tem uma propriedade ali, outra aqui, ou quem tem um carrinho, não. É grande fortuna. Vamos tributar consumo de bem de luxo, bens de luxo, não que a gente consome, não o alimento que a gente consome. Vamos tributar juros e dividendos de dívida pública. E vamos isentar de tributo a alimentação, vamos isentar de tributo o trabalho do trabalhador. Essa é uma mediação possível. Professora, quais foram as suas maiores motivações? Minhas maiores motivações, vamos lá. Essa foi uma tarefa dada a mim, e eu falo, né? Nesse momento eu sou o rosto, a voz de muitas vozes, de muitos braços, de uma construção coletiva num projeto que a gente efetivamente acredita, que é uma alternativa socialista para Goiás, para o Brasil, né? Um projeto anticapitalista e um projeto que faça as mediações necessárias, né? Eu assumo essa tarefa e a minha motivação é acreditar efetivamente no projeto que a gente defende. Então, por exemplo, a gente tem uma pauta estadual articulada com a nacional. Nacionalmente, uma pauta muito importante que a gente está defendendo é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário. Isso geraria imediatamente, no nosso cenário que a gente tem de altíssimo desemprego, mais de 50% de empregos no mercado formal em setores estratégicos. Outro ponto que a gente defende nacionalmente, né, que setores estratégicos da nossa economia sejam
vinculados à dimensão de administração do Estado e vinculados a suprir as necessidades da população. Estadualmente, né, o que a gente defende? A gente defende, por exemplo, que os contratos de privatização que foram feitos sejam revistos. Então, por exemplo, a questão da CELG, da Enel, né? O que a gente teve? A gente teve uma privatização que aumentou a taxa para o consumidor e ao mesmo tempo fez com que a qualidade do serviço diminuísse. Então, é muito importante que a gente retome esse debate, retome, né, a CELG para o controle estatal, mas não só para o controle estatal burocrático, para aquilo que a gente defende, que são conselhos populares em setores estratégicos de serviços, né, geridos pelos próprios usuários, pelas próprias comunidades, né? Isso é fundamental. E que a gente consiga avançar nesse debate, uma Saneago 100% estatal e pública e sob a gestão, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive da própria Saneago. A questão da saúde aqui em Goiás, né, que é uma marca muito forte, desde as gestões marconistas, passando pela do Caiado também, de gestão de organizações sociais, ou seja, ao invés da gente ter um serviço descentralizado e a gente vê o pessoal se deslocando de tudo quanto é lugar do estado para Goiânia para fazer um tratamento, ao invés da gente ter uma descentralização disso, não, a gente tem uma centralização e uma privatização, ou seja, o estado fala que não pode, por conta da recuperação fiscal, né, fazer contratação, fazer concurso com salários, plano de carreira para servidores da saúde, e ao mesmo tempo ele não pode, só que aí ele contrata uma organização social que vai fazer a gestão, e aí o que a organização social faz? Terceiriza o trabalho, esses trabalhadores têm vínculos precários, não são concursados, não têm estabilidade, e além disso ganham mal. E aí os trabalhadores, obviamente, né, são precarizados, não se sentem estimulados, e o serviço é um serviço que acaba sendo um serviço que não visa, obviamente, a saúde do usuário, mas visa, e a função social necessária, mas visa o quê? O lucro da empresa, o lucro da organização social. Então, bom, o que a gente precisa fazer? Revogar a Lei de Responsabilidade Fiscal nacionalmente, no âmbito do Estado, traçar novas prioridades e pensar que recuperação fiscal só faz sentido para manter lucro de empresa, então a gente não vai ter isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter um planejamento que priorize uma saúde pública, que priorize contratação de servidor com plano de carreira. Porque, por exemplo, você contrata, abre um concurso para pediatra, R$4.000 por mês, ele vai querer ficar na clínica privada. Então, bom, vamos fazer um contrato, não só, estou aqui citando um exemplo, que na verdade foi um exemplo que foi estado do Paraná, mas a gente tem a realidade em Goiás também, para todos os servidores da saúde, valorizados, com plano de carreira, estabilidade, assim como na educação também, ter isso como prioridade, isso fortalece o serviço público, isso fortalece a descentralização, fortalece a perspectiva de saúde preventiva, de saúde da família, de nós termos, por exemplo, hospitais de referência em várias macro-regiões e mesorregiões e nos municípios, né, em articulação com o Estado, e que a gente também combata a tão famigerada e falada corrupção, que muitos candidatos aí falam que corrupção de maneira abstrata, a gente fala isso de maneira concreta. E como é que se faz como é que a corrupção se perfaz? Exatamente nisso. Quando, sob o argumento de que não se pode apostar no serviço público, eu privatizo. E aí, na privatização, vale tudo, inclusive as pessoas que trabalham por indicações. Você não tem exatamente, né, como observar o fluxo desse dinheiro que vai, para onde vai. Por exemplo, se o Estado investe milhões na OAS, mas a OAS contrata a um salário, a 2 salários mínimos um trabalhador da saúde, para onde que vai o restante do dinheiro da contratação, né? E a gente também não tem uma maravilha de estrutura, para onde que vai esse dinheiro? Você falou um pouquinho da saúde, agora vamos falar um pouquinho da segurança pública. A senhora fala em fim da polícia militar. Como seriam assegurados os direitos constitucionais de segurança pública na nossa sociedade? Nós temos um programa nacional e estadual que discute segurança pública com muita responsabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, nós entendemos que seja necessária a desmilitarização da polícia. Nós entendemos que é fundamental, isso não significa a inexistência de um aparato de segurança pública. Isso não significa que a gente acredite que não deva existir
a segurança pública. O que a gente acredita é que essa forma militarizada de gestão da vida, né, de como se faz, é algo muito nocivo para a sociedade. Por quê? Vem de uma herança autoritária, uma herança da ditadura empresarial militar. E aí o que acontece é que é um organismo que repreende e que criminaliza, na sua essência, a pobreza, a juventude negra periférica. O estado de Goiás é o único estado que não disponibilizou, até agora, pelo menos eu não sei, né, talvez nos últimos dias, mas até onde eu tive acesso, os dados referentes à letalidade policial. Isso é muito emblemático. Por que esses dados não são disponibilizados? Ao mesmo tempo, isso significa que a gente acredita que não deva ter nenhum aparato de segurança pública? Não, a gente acredita que esse debate ele tem que ser um debate articulado com outros setores da sociedade. Deve-se priorizar uma segurança pública voltada para a perspectiva de organização nos espaços dos bairros. Então, a gente forma conselhos populares para pensar a segurança pública, que traga a juventude para esse debate, que traga a juventude periférica para esse debate, né? Que a gente não veja o outro, né? A pobreza como inimiga, que não é, né? E que a gente entenda que essa é uma construção social num país, como eu disse, né, antes, marcado por uma formação social alicerçada num racismo estrutural, né? Então, o que isso significa na prática? Isso significa na prática que o nosso aparato repressivo, ele vê como inimigo aquele que é visto como inimigo desde, né, da criminologia no século XIX, quando se falava de perfil criminoso, se colocava o fenótipo, que era um fenótipo do homem negro, né, quando na verdade o que acontece? Isso é um racismo muito arraigado na sociedade, né, e vinculado a uma questão de classe, ou seja, aonde a polícia vai, faz operação, bate, some, né? Temos aí Amarildo, né? E tantos outros aí casos emblemáticos na periferia das cidades, né? Com a juventude negra que muitas vezes sofre os baculejos voltando da universidade, voltando da aula à noite, né? O trabalhador vai para a aula, volta, sofre lá o baculejo, está indo lá para sua casa. Isso significa que a gente vive num mundo cor-de-rosa, tudo é maravilhoso? Claro que não. Isso significa que não existe violência? Claro, existe violência, mas a questão é de que violência a gente está falando, porque existe também a violência do próprio Estado em relação a isso. Então, o que a gente propõe? A gente propõe, por exemplo, o fortalecimento de estruturas de segurança pública que não são essas estruturas militarizadas, que são extremamente letais, né, para a juventude em especial. A gente propõe um fortalecimento, por exemplo, de programas de formação, né, para servidores de segurança pública, fundamentalmente, né, por exemplo, no âmbito das polícias civis, né, uma formação que leve em consideração todo esse acúmulo que nós temos no debate sobre segurança, direitos humanos, formação sócio-histórica brasileira, que haja a valorização do servidor público, né, com uma carreira bem definida da segurança pública, né, porque a gente sabe que todo trabalhador, né, seja o trabalhador da saúde, principalmente aquele que está na ponta do atendimento à população, como agente comunitário de saúde, que é o nosso vice, né, na nossa chapa, ele é agente comunitário de saúde, o Lindomar Santos, lá em Cidade de Goiás. Na educação, né, a professora da educação básica, muitas vezes contratado, né, porque a gente não tem concurso há mais de 12 anos, o trabalhador da segurança pública também, a gente sabe que esses são os trabalhadores mais precarizados, né? Então, ter um projeto que realmente valorize, que fortaleça os concursos públicos, que fortaleça um processo formativo integrado e que se articule aos conselhos populares também na segurança pública. Aí me perguntaram uma vez, como é que isso vai funcionar? Simples, não é uma coisa só formal, não, vai ter um representante de cada lugar, não. Vai ser uma gestão, vai ser pensar a segurança, a gestão dessa segurança, por meio dos próprios bairros, das comunidades, das pessoas desses espaços, junto a um aparato estatal
valorizado, bem informado e que não seja letal à população, mas que seja de uma parceria no sentido de que realmente a violência, que é a violência mais profunda e forte que nós temos, é a violência estrutural de um Estado que é marcado por desigualdades sociais profundas. Professora, você falou do seu vice. Além do seu vice, com quem que você está caminhando? Senado e para a presidência? Vamos lá. Nós, no Partido Comunista Brasileiro, nós lançamos uma candidatura à presidência da República, né? Que é a Sofia Manzano. Ela é professora na Bahia, na Universidade Estadual da Bahia, desde 2013. Ela é de São Paulo, é economista. E o vice é o Antônio Alves, jornalista, que atualmente reside no Piauí. Nós optamos por uma candidatura que para nós é muito fundamental nesse momento no país, né? Porque a gente precisa vencer, sim, uma agenda que nós temos, né, aí encaminhada nos últimos anos, de retirada das liberdades democráticas, de retirada dos direitos sociais, que aprofundou os ataques à classe trabalhadora. De uma direita, por exemplo, que prega o ódio, a intolerância, a violência, né? Isso precisa muito ser superado, ser vencido, ser suplantado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também, porque isso faz parte de uma violência para a nossa classe, vencer uma agenda, como eu disse, de retirada de direitos, né? Uma agenda, por exemplo, que permitiu que ocorresse uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária. Hoje a gente vê uma juventude totalmente sem vislumbre de um futuro melhor, porque é uma juventude que tem dificuldade, por exemplo, de se ver aposentando, né? Isso é muito sério. Então, a gente precisa também, isso é fundamental, né? Vencer essa agenda neoliberal extremada. E aí, o que acontece? As candidaturas que se apresentaram são candidaturas que não têm isso como centralidade, porque entendem que é possível, por exemplo, dar a mão para a classe, mas ao mesmo tempo dar a mão para quem, por exemplo, quer encaminhar a reforma administrativa. A reforma administrativa, sob o argumento de enxugar o Estado, que é a PEC 32, na verdade, o que ela faz? Leiam o projeto de lei, leiam. Eles não tá no projeto de lei, tá, gente? Não vão mexer no salário dos militares, dos juízes, do judiciário, dos diplomatas, do Ministério Público, ou seja, daqueles que, no âmbito do serviço público, recebem os maiores salários. Vão mexer no quê? No agente comunitário de saúde, no professor, no servidor da assistência social, são os trabalhadores que ganham, em média, de 2 a 3 salários mínimos, né? Então, vejam a distorção que nós temos. E aí, o que acontece? Se nós não temos candidaturas que tragam como centralidade, né, a revogação das reformas trabalhista e previdenciária e o não encaminhamento da reforma administrativa, porque entende como um ataque direto à classe trabalhadora, nós vamos ter uma candidatura que vai ter isso como centralidade. E a nossa candidatura à presidência tem isso como centralidade, assim como tem como centralidade propostas muito concretas, como a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário, né? Como também a questão de pensarmos na importância de nós mantermos os nossos setores estratégicos com o Estado. Nós, por exemplo, a gente estava pagando um valor altíssimo, né, nos combustíveis. Nós somos autossuficientes em petróleo, que ainda nós apostamos nas fontes limpas de energia, mas ainda é uma fonte fundamental, essencial, né, para nós. É importante que haja um processo de transição, e um processo de transição pautado pela organização popular na gestão desses recursos naturais, né, renováveis de energia, mas é fundamental que a gente faça esse debate. Por exemplo, se nós somos autossuficientes, que a gente consiga extrair, que a gente consiga ter uma Petrobras 100% pública, estatal, fazer o processo de refinamento e voltar para o nosso mercado, entendeu? E aí conseguir o aparato necessário para que isso atenda às necessidades
da nossa população, da nossa classe, isso é possível, é uma questão de escolha. Infelizmente, nos últimos anos, né, no governo Bolsonaro, também nos governos anteriores, né, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso, a escolha foi por termos o superávit primário na balança comercial em detrimento daquilo que é fundamental, que seria prover as nossas necessidades fundamentais. O que é o superávit primário, né? É manter uma balança comercial positiva, ou seja, você segura um quantitativo, você não investe nos recurso público, o recurso dos nossos impostos, né? Naquilo que é fundamental, que são os serviços públicos, e você paga juros de uma dívida que a gente sabe, né? Que essa dívida é com o quê? Banco privado, é com banqueiro. Então, quer dizer, a gente tem grande parte do orçamento brasileiro, porque o Brasil é um país rico, é a 10ª economia mundial, para pagar juro de dívida para banqueiro, ao invés de ter como prioridade aquilo que é fundamental, ou seja, empresas públicas 100% estatais, voltadas às necessidades da população, saúde, educação públicas estatais, sob controle também popular, né? Então, isso é muito importante. E é importante que a gente fale que isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas falam que isso é utopia, por quê? Porque querem enganar as pessoas, porque falam que não tem jeito, é assim. Quem disse que é assim? E desde quando é assim? As coisas não surgem do nada, elas são escolhas organizadas para determinado fim. E o nosso fim é esse. Então, aquela pergunta, né? Por que você assumiu essa tarefa? Porque eu realmente acredito, assim como tantas e tantos que estão nessa construção coletiva, que esse é um projeto viável, necessário e, nesse momento, fundamental para a classe trabalhadora. Professora, para finalizar, deixa o seu recado para o eleitorado goiano, principalmente para o eleitorado jataiense. Vamos lá. Então, pessoal, eu sou a única candidata ao governo aqui de Jataí, né? Eu sou de Ribeirão Preto, mas na verdade eu estou aqui desde 2010, então já me considero uma jataiense. Eu gostaria muito de convidar todas e todos em Jataí, no estado de Goiás, a conhecer o nosso programa, a conhecer as candidaturas do Partido Comunista Brasileiro, a presidência Sofia Manzano, 21, para o governo do estado, eu, professora Elga, com o vice Lindomar Santos, de Cidade de Goiás, também 21, né? Nós somos o número 21. Candidatos a deputado federal e estadual, que são candidaturas vinculadas à juventude trabalhadora, né? Nós temos a Andriele Qualiato e o Arthur Ramos para deputados federais, e a Thaisa Alves e o Guilherme Martins para deputados estaduais. Temos um programa que está disponível nas redes sociais, né? Professora Elga 21, PCB Goiás, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site e também no site da Justiça Eleitoral. Convido todas e todos a acompanharem todos esses espaços, né, que estão sendo dados para nós na mídia, aqui no Panorama, conhecer a gente, né? Porque para a gente agora tem uma batalha nas eleições que é importante, que não é só uma batalha das ideias, é uma batalha concreta, né? Como eu disse, para a gente varrer de uma vez por todas o autoritarismo, o ódio, a intolerância, o preconceito, a retirada dos direitos, mas é também para a gente avançar naquilo que é fundamental, que é a gente ter uma organização da nossa classe para a gente ter uma vida digna, não só, né, em abstrações da cabeça de políticos que nunca colocaram o pé, né, num assentamento, num acampamento, na realidade concreta aí que a gente conhece e a gente está junto há muito tempo. Mas fundamentalmente também, né, fazer a batalha das urnas, mas fazer a batalha nas ruas, que é algo que a gente nunca se furtou. Então, que a gente continue organizando, né, os nossos locais de trabalho, de estudo, de moradia, para fazer debates que são importantíssimos para nós e que a gente consiga nos articularmos cada vez mais, para a gente conseguir avançar naquilo que é fundamental para nós. Por isso, né, eu convido todo mundo a conhecer a gente, conhecer o PCB em Goiás, conhecer as nossas candidaturas e votar Professora Elga 21, no dia 2 de outubro. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E a vocês, do outro lado, o meu fraternal abraço e até a próxima.
Portal Panorama, o seu portal de informações e entretenimento de Jataí e região. www.pn7.com.br. Por você.